Imagine um barco solitário navegando em alto mar. O céu escurece, os ventos uivam, as ondas se erguem com fúria. Tudo parece querer derrubá-lo, virar sua estrutura, destruí-lo. Mas apesar da violência lá fora, o barco continua, firme, persistente, avançando. Agora pense nisso. O que realmente afunda um barco? Não é a tempestade, não é o mar revolto. O que afunda um barco é a água que ele permite que entre. A ameaça real não está do lado de fora, está no que é deixado entrar. Assim também é a nossa vida. Todos os dias enfrentamos tempestades, críticas, frustrações, perdas, medos, decepções. Parece que o mundo inteiro se levanta para nos derrubar, mas nada disso tem poder para nos afundar, a não ser que entre no nosso coração. A verdadeira destruição começa no interior, quando aquela palavra dura que alguém te disse se transforma em verdade dentro de você, quando aquela dúvida que o inimigo sussurrou cresce e toma conta dos teus pensamentos, quando o medo se instala e começa a guiar suas escolhas. A água do lado de fora não tem poder, até o momento em que você permite que ela invada o seu interior. A Bíblia nos alerta sobre isso de forma clara. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é mais do que sentimentos. É a central de comando da sua fé, das suas decisões, da sua identidade. Se ele estiver ferido, contaminado, cheio de coisas que não vêm de Deus, então tudo começa a desmoronar. Não por causa do mundo lá fora, mas por causa daquilo que você decidiu carregar aqui dentro. Talvez hoje você esteja se sentindo exatamente como esse barco, enfrentando ventos contrários, ouvindo vozes que tentam te fazer parar, sendo pressionado por expectativas, frustrações e inseguranças. Mas ouça com atenção, você não vai afundar. Você só precisa fechar as brechas. Não aceite no seu coração aquilo que Deus nunca disse sobre você. Não carregue palavras que não foram faladas por quem te criou. Não permita que o medo ocupe o espaço da sua fé. Você pode passar pela tempestade e sair mais forte do outro lado, desde que proteja o que está dentro de você. Lembre-se, não é a força da tempestade que afunda o barco, é a quantidade de água que ele deixa entrar. E da mesma forma, não é o tamanho dos seus problemas que define o seu destino, mas sim o que você escolhe acreditar sobre si mesmo, sobre Deus e sobre o propósito que Ele colocou em sua vida. Hoje, você pode decidir manter o coração limpo, firme, protegido, porque quando o seu interior está seguro, nenhuma tempestade lá fora será capaz de te parar. Mas mesmo com o coração protegido, mesmo resistindo à tempestade, existe um segundo inimigo sutil que ameaça a alma: a distração. Ela não chega como uma onda violenta ou um trovão no horizonte. Ela se aproxima como uma brisa suave, imperceptível, que aos poucos desvia o leme da nossa atenção. É como se estivéssemos no mesmo barco, mas começássemos a remar na direção contrária sem perceber. Não por maldade, não por rebeldia, mas por estarmos ocupados demais com as vozes, imagens e preocupações do mundo. E é aí que muitos se perdem, não porque decidiram abandonar a fé, mas porque simplesmente deixaram de olhar para a bússola que é a palavra de Deus. Vivemos dias em que tudo compete pela nossa atenção. Notificações, redes sociais, prazos, opiniões alheias. É como estar em um mar de vozes, onde cada uma grita com mais força, querendo nos conduzir para longe do propósito. E enquanto isso, a voz suave de Deus continua ali, firme, constante, mas sendo abafada pelo barulho ao nosso redor. A distração não rouba apenas o nosso tempo, ela rouba o nosso destino. E o mais perigoso é que ela se disfarça de urgência. Ela veste a máscara da rotina, do depois eu oro, do mais tarde eu leio a Bíblia, até que, sem perceber, estamos distantes do que realmente importa. Jesus, ao caminhar com seus discípulos, constantemente os chamava de volta à essência. Ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque ele sabia que o maior desafio não era simplesmente ver milagres ou entender parábolas, mas manter o coração atento em meio ao ruído do mundo.
Distração é quando deixamos de ver o que Deus está fazendo porque estamos olhando para tudo o que o mundo está mostrando. É quando a ansiedade ocupa o lugar da fé, quando a correria substitui a comunhão, quando a agenda fica cheia e o espírito vazio. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, cercado de atividades, mas se sentindo distante de Deus, atento a tudo, menos a sua voz. Se esse é o seu caso, respire fundo. Ainda dá tempo de ajustar a rota, ainda dá tempo de silenciar o mundo para ouvir o céu, ainda dá tempo de sair da distração e voltar para o propósito, porque o barco da sua vida não foi feito para ficar à deriva. Ele tem um destino, e só há uma maneira de encontrá-lo, voltando o olhar para o alto, onde está o verdadeiro norte. Se a tempestade não te afundou, não permita que a distração te desvie. A fidelidade a Deus não é medida apenas pela força com que resistimos ao mal, mas pela constância com que permanecemos focados no bem. E para isso, às vezes, tudo o que precisamos é parar por um instante e lembrar para onde estamos indo e quem está nos guiando. Mas não é só a distração que corrói a força interior. Existe algo ainda mais sorrateiro, a comparação silenciosa. Ela não grita, não se impõe com brutalidade, mas sussurra, lentamente, nas entrelinhas da mente. É quando você vê alguém avançando e, em vez de se inspirar, se encolhe. Não é inveja declarada, é uma dor calada que diz: ele conseguiu porque teve sorte, ela venceu porque teve apoio, eu nunca vou chegar lá. E essa voz não vem de fora. Ela nasce dentro, moldada por experiências mal resolvidas, por traumas que nunca foram expostos à luz, por frases que te disseram lá atrás e que você acreditou. A comparação é uma fresta perigosa, porque transforma o progresso do outro numa sentença contra o seu valor. E quando isso acontece, você para. Não porque não tem capacidade, mas porque permitiu que um pensamento alheio definisse o seu ritmo. A mente começa a fazer cálculos injustos, do tipo: se aos 30 ele já tem tudo isso e eu não, então estou atrasado. Mas quem disse que existe uma linha do tempo única para todos? Quem foi que te convenceu de que seu tempo vale menos porque é diferente? O problema é que, enquanto você compara a sua jornada com a do outro, esquece que tem uma travessia única, com desafios que só você conhece, com águas que só você enfrentou. A comparação deturpa a visão, embaça o propósito e enfraquece o ânimo. É como tentar remar olhando o barco do lado, sem perceber que isso faz você perder o controle do seu próprio leme. E o mais perigoso é que essa comparação raramente é verbalizada. Você vive fingindo que está tudo bem, que não se importa, mas lá no fundo, algo dentro de você sangra toda vez que vê alguém alcançar algo que você ainda não alcançou. E a Bíblia é clara sobre isso. Cada um examine a si mesmo. A instrução nunca foi olhar o outro como espelho, mas olhar para dentro como guia. Deus não trabalha com cópias, Ele molda histórias únicas. E se você está vivo, é porque ainda há algo em você que precisa florescer, do seu jeito, no seu tempo, na sua estação. Comparar-se é como interromper o crescimento da raiz para medir o galho do vizinho. Você não foi chamado para competir, foi chamado para cumprir um propósito. E esse chamado é exclusivo, incomparável, intransferível. Há também um inimigo silencioso que se esconde atrás de uma aparência de normalidade, o medo disfarçado de prudência. Ele não grita como o pavor, não paralisa como o pânico. Ele se apresenta como cautela, como lógica, como aquela voz que diz: agora não é o momento, espere mais um pouco, e se não der certo? Mas a verdade é que por trás desse discurso calmo e aparentemente sensato, mora um medo paralisante que sabota sonhos, interrompe planos e desvia propósitos. Quantas vezes você deixou de agir, de falar, de se posicionar, simplesmente porque achou que não era o tempo certo, quando, na verdade, o que estava presente era o medo de errar, de ser rejeitado, de fracassar? Esse tipo de medo não é visível a olho nu. Ele veste a máscara da responsabilidade, mas carrega consigo um coração que não confia plenamente em Deus. Esse medo tem raízes profundas, muitas vezes plantadas na infância, regadas por palavras duras,
experiências traumáticas ou ausências que deixaram marcas. A pessoa cresce com a sensação de que precisa ter tudo sob controle para não cair. E quando se depara com o desconhecido, mesmo que esse desconhecido seja uma promessa de Deus, ela recua. É como Pedro, que andava sobre as águas, mas ao olhar o vento e as ondas, teve medo e começou a afundar. O medo distorce a realidade. Ele transforma promessas em ameaças, oportunidades em riscos e nos faz acreditar que a zona de conforto é mais segura do que o chamado. Só que a fé verdadeira começa onde termina o controle humano. E é exatamente aí que Deus age com mais poder. Na Bíblia, o Senhor repete uma frase com frequência impressionante: não temas. Isso não é uma sugestão, é um chamado para confiar. O medo nos afasta do extraordinário porque nos faz escolher o caminho mais previsível. E Deus não trabalha no previsível. Ele age na obediência, na entrega, na confiança cega que diz: mesmo que eu não veja o caminho, sei que tu és o caminho. Quando o medo se disfarça de prudência, é necessário discernimento espiritual para reconhecer que você não está sendo cauteloso. Está sendo controlado por uma mentira que Deus nunca te contou. Ele não te chamou para sobreviver, mas para viver plenamente. E viver plenamente é caminhar mesmo com vento, é dar o passo mesmo sem ver o chão, é confiar mesmo sem garantias. Outro inimigo oculto e sorrateiro da fé é o orgulho disfarçado de autossuficiência. Diferente do medo, que paralisa, o orgulho nos impulsiona, mas na direção errada. Ele nos convence de que podemos caminhar sozinhos, de que não precisamos depender de ninguém, nem mesmo de Deus. Ele se manifesta de maneira sutil, por meio de frases como: eu resolvo do meu jeito, eu sei o que estou fazendo, não preciso incomodar Deus com isso. A princípio parece apenas confiança, mas no fundo é uma fé deslocada, uma fé em si mesmo e não no Criador. É como se disséssemos com nossas atitudes: Deus, eu te amo, mas deixa que isso aqui eu resolvo. E assim, afastamo-nos da dependência genuína do Pai e começamos a nos guiar por nossa própria visão limitada, esquecendo que sem Ele nada podemos fazer. Esse orgulho, camuflado de competência, fecha portas que só a humildade pode abrir. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E muitas vezes, as quedas mais dolorosas vêm depois das declarações mais orgulhosas. A Bíblia nos mostra isso de forma clara. Reis poderosos caíram porque acreditaram que estavam acima da direção de Deus. Saul perdeu o trono porque agiu sem esperar pelo profeta. Nabucodonosor perdeu a sanidade porque se exaltou acima de todos. E quantas vezes nós mesmos insistimos em planos que pareciam promissores, mas ruíram porque não foram entregues ao Senhor desde o início. O orgulho nos leva a acreditar que orar é perda de tempo, que esperar é fraqueza e que depender de Deus é sinal de insegurança. Mas a verdade é o contrário. É na entrega total que encontramos força real. O orgulho também se esconde na espiritualidade. Há quem diga estar fazendo a vontade de Deus, quando na verdade está defendendo seus próprios interesses. Justificam decisões dizendo que foi direção divina, quando foi apenas desejo pessoal. Isso é orgulho disfarçado de zelo, e é por isso que precisamos orar constantemente. Senhor, livra-me de mim mesmo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque quando deixamos o orgulho dominar, tiramos Deus do centro e colocamos nosso ego no trono. E quando isso acontece, a fé se torna fraca, a visão se torna turva e o coração se endurece. Só o Espírito Santo pode revelar esse tipo de engano, porque ele se disfarça de tantas formas que, se não estivermos atentos, passamos a acreditar que é virtude quando, na verdade, é uma armadilha. Outro inimigo silencioso da fé é a dúvida persistente, aquela que se infiltra devagar, sem fazer alarde, mas que aos poucos vai corroendo a certeza que antes era firme. A dúvida não chega gritando, ela sussurra. Ela lança pequenas perguntas que parecem inofensivas. Será que Deus realmente ouviu minha oração? Será que Ele ainda está comigo? E se eu estiver enganado? Essas perguntas, quando alimentadas por experiências negativas, silêncios prolongados ou promessas que ainda não se cumpriram,
começam a criar rachaduras no alicerce da fé. Não se trata de uma dúvida momentânea que todos nós enfrentamos, mas de uma dúvida que se instala e cresce como uma raiz amarga, minando a confiança plena em Deus. E o mais perigoso é que ela costuma se disfarçar de realismo, de senso crítico ou de prudência, quando na verdade é incredulidade disfarçada. A dúvida persistente rouba a paz, porque ela nos mantém em um estado constante de instabilidade. Um dia acreditamos com força, no outro nos sentimos vazios. Um dia oramos cheios de esperança, no outro nos perguntamos se adianta continuar. É como caminhar em areia movediça. Cada passo exige esforço, mas nada parece firme. E isso é exatamente o que o inimigo quer: nos manter frágeis, vulneráveis, confusos. A dúvida não apenas questiona o que Deus pode fazer, mas questiona quem Deus é. Ela tenta desconstruir o caráter do Pai, colocando em xeque sua bondade, sua fidelidade e até mesmo seu amor. Foi assim no Éden. Satanás não começou com uma negação direta, mas com uma pergunta: foi isso mesmo que Deus disse? E com isso, iniciou a queda da humanidade. A dúvida, quando não confrontada com a verdade da palavra, nos afasta de Deus, mesmo que continuemos frequentando igrejas, lendo a Bíblia ou participando de cultos. O antídoto contra essa dúvida é uma fé ativa, que se alimenta da verdade e não das circunstâncias. É confiar mesmo quando tudo ao redor parece contradizer a promessa. É declarar, como Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. A dúvida persistente precisa ser enfrentada com firmeza, com lembrança das promessas, com oração sincera e com vigilância constante. E isso não se faz de forma automática. É uma escolha diária, muitas vezes difícil, de confiar mesmo sem ver. Quando a dúvida bater a porta, responda com a palavra. Quando o coração vacilar, volte à cruz. Quando parecer que Deus está em silêncio, lembre-se de que Ele continua no controle, mesmo quando não sentimos. Porque a fé que vence o mundo é aquela que crê, mesmo sem entender tudo. E é essa fé que sustenta, que transforma e que permanece firme. Outro inimigo sutil da fé é a pressa. Em um mundo onde tudo é instantâneo, onde se pede comida com um clique, se fala com qualquer pessoa do planeta em segundos e se recebe respostas imediatas, esperar se tornou um desafio quase insuportável. E por mais estranho que pareça, essa urgência moderna contaminou até mesmo a nossa vida espiritual. Muitos têm tratado Deus como se fosse um assistente digital. Fazem um pedido e esperam que ele responda na hora, no seu tempo e do seu jeito. Mas a fé verdadeira não caminha no ritmo da ansiedade humana. Ela exige espera, maturação, perseverança. E é aí que a pressa se revela perigosa. Porque ela nos faz duvidar do tempo de Deus, nos leva a tomar decisões precipitadas, a buscar atalhos e, muitas vezes, a abandonar o processo antes do milagre acontecer. A pressa nos tira da rota do propósito, porque quando Deus promete algo, Ele também está nos preparando para receber aquilo. Mas se tentamos adiantar o tempo, interrompemos o processo. Lembra de Abraão? Deus prometeu um filho, mas como a promessa parecia demorada, ele tentou ajudar a promessa a se cumprir. E o resultado foi Ismael, fruto da ansiedade, não da fé. E quantas vezes fazemos o mesmo? Aceitamos qualquer porta aberta, qualquer oportunidade, qualquer relacionamento, porque estamos cansados de esperar. Acreditamos que Deus está demorando, quando na verdade é o nosso coração que não quer mais suportar o silêncio. Só que toda bênção que chega antes do tempo pode se tornar um peso. Toda conquista fora da direção de Deus pode se tornar uma prisão. A pressa enfraquece a fé porque ela desloca o foco de Deus para o tempo. Em vez de confiar em quem prometeu, começamos a vigiar o relógio. E quanto mais o tempo passa, mais nossa fé se desgasta, mais as dúvidas crescem, mais os atalhos se tornam sedutores. Mas Deus nunca se atrasa. Ele age no tempo perfeito, não para atender à nossa agenda, mas para cumprir o propósito maior que muitas vezes ainda não conseguimos enxergar. O silêncio de Deus nunca é negação, muitas vezes é construção. É no tempo da espera que Ele fortalece nosso caráter, aprofunda nossa confiança e nos molda para receber aquilo que só a fé pode sustentar.
Por isso, quando apressa tentar dominar sua mente, lembre-se, a fé não é medida em minutos, mas em convicções. Esperar em Deus não é perder tempo, é se alinhar ao tempo certo da promessa. Outro inimigo silencioso da fé é a comparação. Esse veneno sutil vai se infiltrando no coração sem alarde, especialmente em tempos em que tudo está exposto nas redes sociais, onde a vida dos outros parece sempre mais abençoada, mais próspera, mais feliz. Começamos a medir nossa jornada pela régua do próximo. Vemos alguém prosperando e logo pensamos: por que não eu? Vemos testemunhos, conquistas, bênçãos públicas e, ao invés de nos alegrarmos, começamos a questionar: será que Deus esqueceu de mim? A comparação destrói a fé porque ela rouba a nossa identidade espiritual. Em vez de confiar no que Deus nos prometeu, passamos a cobiçar o que Ele deu a outros. Em vez de caminhar em paz, passamos a correr, tentando alcançar um lugar que nem sequer foi feito para nós. A comparação nos cega para o que Deus está fazendo em nossa própria vida. Ela nos faz ignorar os pequenos milagres diários, porque estamos ocupados demais observando os grandes feitos dos outros. E pior, ela nos coloca em uma corrida que nunca termina. Sempre haverá alguém com mais, alguém que parece mais abençoado, alguém que está num estágio diferente. Mas o plano de Deus não é padrão, ele é pessoal. Ele não trabalha em série, ele trabalha no secreto, no detalhe, na história única de cada filho. Quando você se compara, desonra a própria caminhada, porque Deus te desenhou para um caminho específico, com tempo, ritmo e propósito próprios. A comparação alimenta a inveja, e onde há inveja, a fé enfraquece, porque o foco deixa de ser Deus e passa a ser o outro. Precisamos lembrar que a fé é uma jornada íntima. O que Deus faz na vida de alguém pode até te inspirar, mas jamais deve te fazer duvidar do que Ele fará em você. Cada processo tem sua beleza, cada espera tem seu milagre, cada dor tem seu ensinamento. O campo do outro pode parecer mais verde, mas você não sabe as sementes que ele plantou, nem as tempestades que enfrentou. A fé verdadeira se recusa a medir seu valor por comparações. Ela olha para o alto, não para os lados. Ela confia na promessa, não na vitrine da vida alheia. Por isso, se a comparação tem te feito questionar o amor de Deus, volte seus olhos para a sua própria história. Deus ainda está escrevendo, e o final será muito maior do que tudo que você já viu na vida de qualquer outro. Outro ladrão sutil da fé é o orgulho espiritual. Diferente do orgulho comum, que é facilmente identificado, o orgulho espiritual se disfarça de zelo, de santidade, de autoridade. Ele aparece quando alguém começa a acreditar que já sabe tudo sobre Deus, que sua forma de crer é a única correta, que sua prática é superior à dos outros. Esse orgulho cria uma falsa sensação de segurança, como se a pessoa estivesse acima dos demais na escala espiritual. E é aí que mora o perigo, porque o orgulho espiritual fecha os ouvidos para a voz de Deus, que muitas vezes fala de formas inesperadas. Ele endurece o coração para a correção, para o arrependimento, para o recomeço. A fé, que deveria ser um caminho de humildade e dependência, se transforma num pedestal. E quando isso acontece, o coração já não escuta, apenas prega. Já não aprende, apenas aponta. Jesus enfrentou esse tipo de orgulho nos fariseus. Eles conheciam as Escrituras de cor, sabiam todas as regras, mas não reconheceram o próprio Filho de Deus quando ele esteve diante deles. Tinham religião, mas não tinham revelação. E isso nos ensina algo profundo. Saber muito sobre Deus não é o mesmo que conhecer Deus. O orgulho espiritual afasta a presença, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A fé viva, aquela que move montanhas, cresce no terreno da humildade. É quando reconhecemos que ainda temos muito a aprender, que não sabemos tudo, que dependemos da misericórdia divina todos os dias, que nossa fé se fortalece de verdade. O orgulho endurece, a humildade aproxima. O orgulho fecha os céus, a humildade os abre. E o mais traiçoeiro desse tipo de orgulho é que ele engana. A pessoa acredita que está firme na fé, mas na verdade está firme apenas nas próprias certezas. E quando Deus decide agir fora da sua lógica,
Ela não reconhece, não aceita, não acompanha. A fé verdadeira exige rendição, exige a capacidade de dizer: Senhor, se eu estiver errado, me mostra. Se eu estiver cego, me guia. Se eu estiver orgulhoso, me quebranta. Essa é a postura que mantém a fé viva. Não é a certeza absoluta sobre tudo, mas a confiança absoluta em Deus. E só pode confiar plenamente quem se humilha. Porque o orgulhoso sempre quer controlar, sempre quer entender, sempre quer mandar. Mas a fé nos chama para obedecer, mesmo sem compreender. O último e talvez mais silencioso ladrão da fé é o cansaço espiritual. Ele não chega de uma vez, não faz barulho, não grita. Ele vai se instalando aos poucos, como uma brisa morna que adormece a alma. A pessoa que antes orava com fervor, que lia a palavra com sede, que se emocionava com uma canção, começa a fazer tudo no automático. Vai à igreja, canta, diz amém, mas por dentro já não sente mais nada. O coração que antes ardia, agora apenas pulsa. A fé que antes era chama, agora é brasa quase apagando. E o mais perigoso é que esse cansaço espiritual é muitas vezes visto como normal, como parte da rotina. Mas não é. Ele é um sinal, um alerta de que algo precisa ser reacendido. A vida espiritual também precisa de renovação. Assim como um corpo cansado precisa descansar, a alma exausta precisa ser restaurada. O próprio Jesus se retirava para orar, para estar a sós com o Pai, para renovar sua missão. Não por fraqueza, mas por sabedoria. E ele nos ensina. Não dá para continuar firmes na fé apenas com força de vontade. É preciso buscar a fonte. É preciso mergulhar novamente na presença. Não importa o quanto você se afastou, ou o quanto você se sente frio agora, Deus continua esperando por você. Ele ainda chama, ainda toca, ainda restaura. Mas para ouvir, você precisa silenciar o barulho ao redor. Para sentir, você precisa parar de fingir que está tudo bem. É tempo de recomeçar. Se você sentiu que, em algum momento dessa mensagem, sua alma foi tocada, é porque Deus está falando com você. Não ignore esse chamado. É hora de fechar as portas para tudo que tem roubado sua fé. É hora de blindar seu coração com a verdade da palavra. Deus não te chamou para sobreviver espiritualmente, mas para viver com abundância de fé, esperança e amor. Não deixe que os ladrões invisíveis apaguem a luz que Ele acendeu em você. Reaja, volte à presença, reacenda sua fé. E se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que edificam, fortalecem e transformam. Aqui, todos os dias, temos um novo convite à presença de Deus. Que Ele te renove, hoje e sempre. Até o próximo vídeo.